Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos encerrar o nosso especial de aniversário de 3 anos com uma conversa sobre o efeito Bookstan no mercado editorial. Agora, por favor, roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Gente, eu vou começar esse programa dizendo que eu dividi o nosso roteiro em 2 segmentos, porque eu achei que isso fosse facilitar a nossa discussão junto com a convidada da noite. Então, a primeira fase dessa discussão nós vamos chamar de Antes do TikTok, e nós vamos falar sobre a influência das 3 principais redes sociais mais antigas, começando lá nos grupos de leitores do Facebook. Vamos passar pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Twitter. E depois nós vamos ir para a fase que eu chamo de pós-TikTok, porque todos os grupos acabaram sendo modificados a partir dela. E, aliás, principalmente a forma como as editoras trabalham dentro e fora de suas parcerias, graças a essa plataforma, também foi modificada. Então eu vou abrir espaço para que a convidada se apresente para a audiência e depois nós vamos seguir em frente com essa discussão. Su, o microfone é seu. E aí? Oi, gente. Eu espero que vocês estejam todas bem. Eu sou a Su, crio conteúdo desde 2020. Tenho um canal no YouTube, um TikTok e também um Instagram. Não me procure no Facebook, porque eu não vou adicionar absolutamente ninguém. E é isso aí. É isso, senhores. Estamos se recebendo nesse podcast finalmente sul-glagriano. Demorou, mas aconteceu. Com certeza. 1 ano pra aparecer aqui, entendeu? Mas quem acredita sempre alcança. Bom, eu vou iniciar o segundo bloco dizendo que os grupos do Facebook geralmente serão divididos entre fandoms de cada um dos autores presentes lá naquela rede quando se tratavam de autores nacionais. Quando se tratavam de autores internacionais, os autores, a maioria deles não estavam presentes como ADMs em seus grupos, porém existia um fã mais velho que coordenava esses grupos. Ou ficavam reduzidos a sagas específicas. Eu participei durante anos dos grupos sobre Harry Potter, um grupo de fãs do Stephen King e um grupo de fãs de Dan Brown, mas depois eu acabei saindo de todos eles porque eu acabei achando outras diversões de interação. A Anne provavelmente vai acabar dizendo pra você que ela participou durante anos do grupo de Crepúsculo, que eu tenho certeza. Sim! Muito obrigada por lembrar de mim. Viu? Mas você é menos cancelada, viu, Anne? Porque a nossa host era fã de Harry Potter. É verdade. Fazer o quê, né? Cada um com seus problemas. A gente, cada um sofre pelas mazelas. E a gente tinha uma discussão dentro desses grupos muito ampla de literatura, mas ainda assim segmentada dentro de um só assunto, que era um livro ou saga em específico. Eu não era extremamente ativa, mas eu acompanhei essa evolução junto com os blogs que eu acompanhava dentro da época, lá entre os meus 10 até os meus 15 anos, mais ou menos. Do Instagram, esse negócio começou a ser movimentado mais através dos influenciadores, porque aquele negócio de tirar fotos de livro e fazer resenha embaixo na legenda já era influência. Isso lá nos primórdios do Instagram. E depois começou a se tornar uma carreira, a gente teve várias pessoas que cresceram em cima disso. E esse nicho foi muito movimentado durante muitos anos. E no mesmo embalo cresceu o Twitter, que é onde a maioria desse podcast está concentrada. A maioria que eu digo, a equipe tradicional. Porque nós nos conhecemos lá, formamos a ideia de onde surgiu esse podcast lá também, e estamos há muito tempo, há uns 5 anos, só da minha parte, passando humilhação naquela rede. Cada um tem o que merece. Exatamente. É verdade.
gente, agora vamos discutir esses reflexos que essas redes que formaram os influenciadores e essa bancada, que alguns começaram através do YouTube como a Su, e outros começaram através dessa plataforma de áudio como nós começamos, seja lá onde você estiver nos ouvindo. E agora eu vou abrir para que as minhas amigas falem sobre esse assunto, porque eu já falei demais. Anne, pode começar essa parte. Olha, gente, eu queria dizer que, por um acaso, já que você comentou do Facebook, eu participei realmente muitos anos dos grupos que tinha sobre o Crepúsculo, e eu peguei muito, na verdade, com o Crepúsculo eu peguei mais a época dos blogs do que com um grupo fechado no Facebook, tá? Mas, gente, eu estou em grupos de autores até hoje, tá? Inclusive, muitos autores nacionais, como a Bia Carvalho. Bia Carvalho, por favor, venha nesse podcast para falar, gente. Não sei se a Rayane ia gostar muito, porque ela escreve o quê? Também. Daí começa, mas tudo bem. Tudo bem, eu pego um dia de folga desse e você apresenta, não tem problema não. Enfim, eu estou no grupo dela até hoje, tá? Mas, ó, só pra defendê-la, ela começou fazendo romance policial. Tá? Mas todo mundo começa assim, não é mesmo? Pois é. E, gente, eu peguei mais, porque eu tive, como eu já falei, acho que até no episódio passado, eu tive um pequeno de um espaço de tempo da minha vida leitora. Foi quando eu comecei a me desprender um pouco dos livros e entrei numa fase muito Yasmin da vida, que só me alimentava com fanfics. Porque eu não conseguia me achar no meio dos livros ali ainda, porque ainda tava muito na época de fantasia e distopia, e eu não gosto desses gêneros, enfim. Daí entrou o quê? O YouTube. E graças à belíssima da rainha da minha vida, que é a Paola Alexandra e o Livros e Chicos, eu consegui encontrar de novo um espaço nessa comunidade, porque enfim, né? Bridgerton apareceu na minha vida de uma forma engraçada, né? Enfim, desde que ela... Nossa, tem muito tempo, tá, gente? Ela tem 12 anos de canal, pra vocês terem uma ideia. E ela, desde quando começou o canal, ela já falava de Bridgerton. Então, eu acho que, assim, essa fermentação que a gente teve em Bridgerton, isso aí veio muito sobre como a Paola panfletava Bridgerton nos vídeos dela, gente. Juro por Deus. Hoje em dia, ela mal fala, porque, enfim, simplesmente já ultrapassou todos os níveis. Eu não sou muito fã do Instagram, tá, gente? Eu tenho, assim, o meu destaque lá, que fica coisa pra procurar, tem muita aba com coisa do Instagram, mas eu não sei, não é um nicho muito pra mim, acho que foi um pouco depois. Só acompanho quem eu gosto de acompanhar, e é isso. E aí a gente tem o Twitter, né? Várzea. Esse português maravilhoso, Jesus, eu amo essa pessoa. É o quê? É o limbo. Não, eu achei maravilhoso essa forma culta como você descreveu o caos que aquilo ali é. Mas é verdade, é isso mesmo, é uma várzea, gente. Eu acho incrível que a gente saiu de simplesmente pequenos grupos, porque realmente, antigamente, não tinha uma comunidade para os livros. Existia uma comunidade dos que você se interessava. Então você tinha os grupos lá de pessoas que curtiam a mesma coisa que você, que era um livro principal ou uma autora, e você fazia parte daquele grupo. Hoje em dia a gente consegue ter um grupo, né, amplo, e mesmo assim as pessoas leem os mesmos livros. E o detalhe importante acrescentar essa sua fala é o seguinte: as editoras não ficavam observando tanto a gente quanto elas observam hoje. Não, isso é um fato. Porque dentro desses grupos de Facebook, geralmente a entrada era privada. O ADM tinha que te aceitar para você conseguir continuar lá. Então, assim, era difícil você visualizar representantes de editoras presentes nesses locais, analisando o que os fãs estavam dizendo para poder planejar seus próximos lançamentos, a direcionamento de seus marketings e etc. Isso a gente não via. A gente começou a ver isso depois, quando os influencers do YouTube começaram a movimentar essa face. Era mais sobre como isso do dinheiro, né?
Se o livro vendia, a gente compra o outro. Se não, lascou, não tem mais jeito. Nem se tivesse uma meia dúzia de leitores. É isso. Mas todo esse processo, ele não é somente... ele não é exclusivo dos livros, né? Vale a gente ressaltar que o marketing, ele vai se reinventando a cada ano e a cada década, enfim. Então, a galera do marketing, no geral, das marcas no geral, porque editoras não deixam de ser uma marca, eles viram que os consumidores, eles tinham opiniões e eles queriam que essas opiniões fossem ouvidas principalmente com a globalização, né? Com a vinda do TikTok, do Instagram, e a galera usava muito mais as redes sociais para entrar em contato com outras pessoas e trocar ideias. E aí eu lembro também que o Facebook, ele era um lugar, sim, mais restrito para grupos de fãs, né? De clãs e tal. E aí, com o Instagram, como ele tem uma camada mais... Ele atinge, né, com muitas aspas, um número maior de pessoas, então a probabilidade de você conhecer pessoas que conhecem livros que você nunca ouviu falar era muito grande, porque a gente estava naquele grupinho, naquele nicho, naquele grupo fechado, só recebendo informações específicas do autor ou do livro específico que se fechava, né? E aí eu acho que é igual, eu acho que foi a Anne que falou, e a gente falou antes, que a galera do Facebook, eu também era da galera da Confic, que tinha um nicho de fanfic, tinha um nicho de fanfic de, enfim, banda, tinha nicho de fanfic de um pouquinho de K-pop, eu lia muito fanfic de K-pop, eu era viciada, eu adorava fanfic interativa, porque você tinha que botar a cor do olho, o seu nome, o nome dos caras. Sim! Gente, eu conheci Babi Duty nessa época. Exato, a época da Babi. Minha casa, sabe? Exato. Então, eu acho que é bom. Eu acho que foi ótimo, por um lado, porque a galera começou a ver que, por exemplo, a fantasia não era somente Harry Potter. E o romance não era somente X. E até mesmo eu vi que existiam obras que falavam sobre o que eu vivo e que as protagonistas eram iguais a mim. Então, eu acho que esse processo também de globalização, esse avanço tecnológico, eu acho que as editoras têm que acompanhar, e a gente acabou acompanhando também, porque a gente vai fazendo migrações do blog para o Facebook, do Facebook para o Instagram, o Instagram veio junto também o YouTube e agora o TikTok. Eu sinto que, como influenciadora, eu fiz a migração completa, porque eu tinha um blog, eu mantive meu blog de 2012 a 2018. Ele só mudou de nome entre esse período. Ele começou se chamando Reações de Mar Reader e terminou agora no Entre Mares e Fins, que criou esse podcast logo posteriormente. Mas o tipo de conteúdo que eu produzo hoje, que eu comecei a produzir com a minha equipe lá em 2020, é cria do que o Perdidos na Estante fez e faz há praticamente 10 anos. E é cria do que o Leitor Cabuloso fez durante muito tempo, dentro das plataformas de áudio, usando um podcast que é somente áudio para falar sobre livros específicos ou para assuntos que envolvem leitores a cada episódio lançado por semana. E eu peguei essa vibe porque era como eu me sentia mais à vontade para gravar, e era como eu achava que ficava mais inteligível, e era uma coisa que eu sentia saudade de ouvir, principalmente, porque tantos esses dois podcasts que eu citei ficaram parados por alguns anos de hiatos. Então, eu precisava trazer isso para mim de volta. Agora o Perdidos tem atividade de novo, o Leitor não existe mais, que ele se transformou em outra coisa. Mas o site ainda está ativo. Então a gente tem que pensar em quem que inspirou a gente chegar até aqui. Porque a gente, como influenciadoras, pegamos influenciadores que vieram antes de nós e utilizamos isso para decidir nossas leituras e também para conseguir fazer o que nós fazemos hoje.
Então o que eu vou fazer agora? Eu quero que cada uma de vocês cite um nome do YouTube que influenciou vocês até hoje. Ai, a minha foi a Maíra do All About That. Ai, Ela falava muito, muito, muito de, meu Deus, Neil Gaiman. E eu fiquei completamente apaixonada por Neil Gaiman, por indicação dela. E eu passei a ler cada vez mais fantasia também por causa dela, sabe? Hoje ela posta no canal de vez em quando, né, porque ela é autora, ela tá para lançar um livro agenciado e tudo mais, então ela tá mais ativa no Instagram, até porque o Instagram ele entrega mais, né, sabe, o conteúdo, mas a primeira, assim, que vem na minha mente foi ela. Assim. Falando dessa questão dela também, que, se eu não me engano, ela foi a primeira pessoa a trazer meio que pro Brasil essa questão dessas caixinhas mensais. Sim! O turista literário! E foi, tipo assim, foi uma das primeiras, que eu lembro. Aí depois veio as editoras, o próprio Scooby também tem agora. Então, tipo assim, é outra questão de que foi uma youtuber que começou com isso, sabe, pra aqui pro Brasil. Eu acho que tinha já na gringa já antes, mas no Brasil ela foi meio que a primeira. Eu achava incrível, gente, a Marinha do turista literário. Nunca assinei pobre, mas achava incrível. Achava incrível o passaporte, amiga. O passaporte é muito legal. Eu recebi uma caixa e, nossa, o passaporte é muito legal. Eu acho muito legal. Algum dia eu ainda vou assinar essa cartinha. Mas assim, dessa questão de pessoa que me vem na cabeça, eu acompanhava na época muito o Geek Freak e o Livro em Casa. Esqueci o nome dele agora. O Paulo Hatt. Então, assim, se dá pra ver que eu peguei muita coisa deles, mas, assim, de início foi eles e a Kabuki. Eu acompanhava a Kabuki também. Mas, assim, hoje em dia não pego muita indicação de nenhum deles, na verdade. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Não, vamos ficar na parte feliz da história, por favor. Calma. A gente pode marcar outra. Eu pego a indicação deles hoje em dia porque, assim, o meu gosto literário mudou muito da época de, tipo, 2015 pra cá, sabe? Então assim, eu era uma adolescente, eles já são adultos feitos. Então, obviamente, tipo, alguns mudaram muito o gosto, outros não, e tá tudo certo. Mas até as obras, né? Até as obras, elas mudaram a forma de escrita, os elementos, sabe? E assim, as prioridades até de alguns autores, né? Que naquela época era muito questão de, o pessoal tá consumindo muito romance, então tem que ter romance em todo livro, sabe? Pelo menos naquela época era assim, agora nem... Olha, hoje tá meio assim ainda. Não é tanto. Calma, Rayane, respira fundo. Respira, Rayane. Calma, Rayane, calma. O que é? A Rayane quer hablar. Deixa ela hablar. Vai, Rayane, habla. Vai. Não, gente. Não, sim, a Yasmin tem razão, mas, tipo, eu tô falando no sentido de que ela mesma já confessou mais e mais vezes nesse podcast, em outros episódios, que tem alguns livros que são de gêneros alheios, tipo, fantasia, suspense, etc., que ela não lê se não tiver um romance envolvido, porque ela não se interessa justamente porque ela não consegue se importar com os personagens. Então, assim como ela, existem milhares de pessoas. Então é nisso que eu tô falando, entenderam? Não, então... Olha, pega na boca da justiça aí, ó. Olha. Porque assim, o que você tem contra romance, hein, Rayane? Nada contra. Podemos saber qual é o seu problema com romance? A gente gosta de uma pegação, de um beijo na boca, língua na boca de outra pessoa, um buco-fuco, um tico-tico no fubá. Qual é o seu problema? Não tem problema nenhum. Aí vai desmerecer o livro porque o livro tem romance. Não, eu não tenho problema nenhum, gente. Eu não tenho problema nenhum. Eu tô apenas dizendo que não mudou muita coisa. Se for olhar esse ponto de vista, apenas esse ponto de vista. Ô, gata, mas assim, né? A gente tá falando de YA, né? A gente tá falando de jovem adulto.
Como você chama um jovem adulto pra ler um livro? Botar um romance em que ele consegue se ver ali. Senão você não consegue vender. Você acha que Harry Potter teria vendido, que vendeu, se ele continuasse aquele moleque idiota que dorme debaixo da escada? Não, Olha, né? eu vou engolir um comentário assim. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto porque eu ganho mais. É o que eu tô falando, que Harry Potter, se fosse lançado hoje em dia, não ia fazer sucesso. Provavelmente. Principalmente porque a gente tem uma globalização que não impede a mocreia buraca britânica de abrir a boca, né, gente? Sim, mas eu vou passar a palavra pra Luísa, que eu não ouvi a voz dela até agora. Vai, Luísa, cita o seu youtuber favorito, por favor, e vamos seguir em frente com isso. Eu acompanhava muito o Bruno Miranda. Ele e aquela menina que não lembro o nome agora, mas que é da Quimera. Beatriz. A Bruna. Beatriz. Eu acho que eu acompanhava alguns outros youtubers também. Eu acompanhava a Feltrin, mas tipo, meu, Deus me livre acompanhar a Feltrin hoje, né? Mas eu acompanhava na época. Você A Spirocrente? Não, amiga, essa é a Vitória Doso. Ah, tá. Continua, pelo amor de Deus. Enfim. Coisa que eu acho que é válido a gente trazer aqui é que todo esse episódio, né, ele tá sendo do ponto de vista de meninas brasileiras na faixa dos seus 20 e poucos anos, né, eu imagino. Então, a gente tem que pensar que, tipo, tudo que a gente tá falando agora é porque a gente era muito criança antes dessas redes sociais aparecerem, mas, assim, essas coisas, no MySpace, por exemplo, você já tinha comunidades literárias. Eu participava de comunidades literárias no Orkut. Eu também. De pirataria. Tipo, tinha muita pirataria, né? Muito mais do que tem hoje. Hoje a gente vê com outros olhos, né? E eu acho que, na verdade, boa parte dessa mudança se deu não só pela questão das editoras ouvirem o leitor, mas pela aproximação do próprio autor do seu público. Porque quando a gente se tornou mais próximo do autor, a gente parou de ver ele como aquela coisa inalcançável e que, tipo, tudo bem piratear, porque eu nem faço ideia de que está acontecendo. Mas quando a gente começou a ter acesso às redes sociais, a mais redes sociais, né, e a internet em grande escala, que foi com a nossa geração, o mundo inteiro mudou, né? Vocês tinham falado, não foi só o mercado literário, né? Mas toda a forma como a gente vê o mundo mudou. O mundo ficou muito menor. A distância entre o leitor e o autor muito menor. Por isso que também, assim, quando você vai ver os índices de pirataria, eles diminuíram muito, porque hoje a pessoa não é... O livro ficou mais caro, mas as pessoas pirateiam menos, porque elas valorizam mais aquela obra, porque elas conhecem quem está por trás dela. Então, tudo isso teve várias coisas, né, que afetaram. E também eu acho que a gente tem que pensar nos índices de educação também, que de 20 anos atrás, né, a gente estava lá em 2000, eu acho que era primeiro mato, não me engano, mas, tipo assim, os índices, né, de educação aqui no Brasil, de alfabetização geral, eles subiram muito. Então, a comunidade leitora cresceu. Apesar das pessoas estarem menos, você tem mais pessoas lendo, porque mais pessoas sabem ler. Então, mais pessoas têm acesso aos grandes centros urbanos, mais pessoas têm acesso à internet, coisa que, tipo, há 20 anos atrás, as pessoas, boa parte, né, do Brasil, a gente estava numa plataforma, né, então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente para, assim, que, hoje as comunidades são maiores e coisas do tipo, não é só porque as comunidades são abertas que elas parecem maiores, mas é porque tem muito mais gente que teve a chance de sair, né,
de uma classe onde não tinha acesso à cultura e à informação, e hoje tem. Então, a gente pode ver até mesmo aqui na própria Cal aqui. Tipo, eu sei que a minha mãe, se ela era de uma classe que ela tinha acesso a livros, coisas do tipo. Meu pai já não tinha. Então, hoje eu tenho. Mas são vários aspectos assim que influenciaram. Mas eu acho que a maior mudança assim de que o mercado literário sofreu por conta, né, de toda essa globalização foi aquilo que a gente também comentou no episódio de autores com a Gleice, que as coisas elas não passam mais. Então, os livros eles precisam ser pensados no quanto eles vão repercutir, porque as pessoas elas não precisam mais comprar o livro para saber o que aconteceu, sabe? Então, hoje um livro pode ser cancelado no dia do lançamento. E isso é prejudicial para o mercado, né? Então, antes, mesmo que o livro fosse uma merda, você ia vender um monte. Porque as pessoas iam ter que ler para descobrir que ele era uma merda. No caso, eu digo isso tipo em continuações ou em autores grandes, né? Hoje não. Hoje, mesmo que o autor seja pica das galáxias, se ele publica um livro e o livro tem merda ali no meio, não vai vender. A gente pode ver isso na própria J.K. Rowling, o livro lá que ela escreveu do serial killer, que era transfóbico. Eu acho que nem veio pro Brasil, nem chegou Não, nem chegou a ser traduzido pra cá. Porque eles sabiam que não compensava o investimento. Porque era um livro que já tinha sido cancelado antes do lançamento. Isso é uma coisa que 20 anos atrás é impensável. Porque você tinha os jornais falando sobre o livro antes do livro chegar nas pessoas. Então, era muito... As editoras tinham muito mais controle da informação, né? Que chegava no... Sim, mas o que a gente tinha lá atrás e tem hoje um pouco ainda, não só nos livros, mas se via isso também nos filmes, vocês podem pegar alguns exemplos de filmes que foram censurados em alguns países e só existiram para Hollywood ou alguns segmentos, porque vamos colocar um exemplo escroto, mas é um exemplo verdadeiro, tá, gente? A Agatha Christie, por exemplo, ela é uma escritora britânica de há muitos séculos atrás, que tinha discursos absolutamente racistas dos livros dela, e os livros dela, na hora de serem traduzidos para outros países, mesmo nos Estados Unidos da América, tiveram que ter sido revisados e amenizados para que eles fossem popularizados lá dentro, para que conseguisse passar uma imagem mais leve dela, que não afastasse tanto o público norte-americano da literatura que ela estava desenvolvendo, isso enquanto ela ainda estava viva, e de outras nações também, por conta do racismo e do antissemitismo inserido dentro daquelas obras. E como ela, muitos outros autores foram amenizados, tiveram suas publicações amenizadas através das traduções para outros países. Produtores de cinema tiveram seus filmes proibidos de serem lançados em outros países por censuras governamentais. Então, assim, se a gente pensar nesse ângulo, a história da editora ter controle sobre sobre a informação que chega no fã, ou sobre a editora ter controle sobre o que o fã pode pensar sobre o livro, existiu lá atrás, existe hoje também, mas de modos diferentes, vamos dizer assim. O próprio conceito de fã é uma coisa muito recente. Você não tinha isso. Exato. Você até tinha, assim, pra cantores, pra bandas, mas você ter fã, você ter pessoas que gritam um escritor, é uma coisa muito recente, é uma coisa, assim, inimaginável. Às vezes eu converso, por exemplo, com minha mãe. Minha mãe, ela é formada em letras, e ela foi professora por muitos anos,
E ela sempre leu muito e ela admirava muitos escritores, mas às vezes ela olha assim e ela pensa, nossa, como que pode assim, vocês gostarem tanto do escritor? Porque muitas vezes eles nem sabiam a cara do escritor. Gostavam muito dos livros e tudo mais, mas não sabia quem estava escrevendo. Não conhecia a história daquela pessoa, não sabia que hoje os livros, os autores têm que pensar na própria imagem como um influencer, né? Como um influenciador digital. Porque isso não é... gera reflexos em como ele se vende para a editora, porque a editora compra essa imagem, compra essa reputação e lança esses produtos no mercado. Né? A velocidade de informação que acabou se desenvolvendo para agora, né? Então, é tudo muito rápido. De uma forma, você pode chegar, o autor tá tudo bem, para na manhã seguinte ele ser completamente destruído e não vender mais nada. Ou a forma agora, como a estratégia de marketing de lançamentos internacionais agora tem que ser simultânea, porque as editoras não conseguem mais esperar para que o livro seja lançado lá fora e aí esperar que até que chegue aqui para lançar, porque senão, se acontece alguma coisa, eles acabam contratando uma pessoa que não vai vender e um livro que está completamente numa blacklist da vida e que as pessoas não vão comprar. Então, até os lançamentos simultâneos, como que está acontecendo para agora, vem disso e também de como o fato das pessoas não conseguirem mais esperar por nada, né? Então tem que ser tudo ao mesmo tempo. É o fenômeno da ansiedade capitalista, que faz o imediatismo do leitor ser tão grande que ele não consegue esperar pelo lançamento do produto num tempo hábil. Deve ser o mais acelerado possível, é uma produção em massa, o que aumenta o gasto de produção também, se você pensa no valor dos exemplares, e o que aumenta também a mão de obra envolvida nisso, porque a mão de obra agora é freelancer, a mão de obra não é mais fixa, tanto no caso dos tradutores, quanto no caso dos editores e revisores, etc. E isso faz uma movimentação da mercadoria muito mais rápida, muito mais célere do que a gente tinha anos atrás. Eu vou encerrar essa camada para partir para a próxima, dizendo que eu, diferente de vocês, eu não tinha tanta conexão com os youtubers no passado, mas o youtuber que me fez acompanhá-lo durante muitos anos, o qual eu acompanho até hoje, é o Alec Costa, o Bucaholic. Eu sou fã do Alec há muitos anos, e por ele ser do mesmo estado que eu, que é o Rio de Janeiro, por ele ler coisas que eu almejava ler na época, eu acabei me identificando muito com ele, sem falar que ter um influenciador negro nessa época não era lá uma coisa muito forte, quando você tá falando de livros, na época que ele começou. E a gente via rostos parecidos com os nossos, como pessoas pretas falando sobre negritude de cabelo. Aí, então, ter essa movimentação abaixo do Alec foi muito importante pra mim. Porém, ele foi o único youtuber que eu posso dizer que foi próximo de verdade como fã, porque de resto, eu acompanhava mais podcasters mesmo, não é à toa que eu tô nessa cadeira aqui hoje com esse microfone. Então eu devo tudo que eu sei sobre produção e literatura hoje ao Leitor Cabuloso, ao Perdidos na Estante, ao Curta Ficção e ao Suposta Leitura. Não seria eu mesma sem eles. Inclusive, consigo me conectar com essas pessoas hoje, então, assim, é muito gratificante pra mim saber que essas pessoas que eu ouvia admirar no passado, hoje em dia, acompanham o que eu produzo. Então, assim, indo pra fase pós-TikTok, e agora a gente pode começar a pegar mais o fato de trabalho mesmo, como a Anne estava dizendo há pouco tempo atrás, as pessoas hoje em dia conseguem saber o que vai acontecer no livro antes mesmo de ler a sinopse, sem precisar se preocupar em entender o verdadeiro sentido do seu título ou da capa que está sendo mostrada. Então, porque com um vídeo de 10 segundos, uma pessoa já pode dar a porcaria do plot do livro todo
e tu não precisa ler mais nada, vamos dizer assim, pra saber se tu vai gostar do livro ou não. E o que era pra ser uma coisa interseccionalizada entre os fãs que estavam divulgando entre si, explodiu, se expandiu e acabou caindo no colo das editoras. Hoje em dia, influências como a Su, como nós, tivemos que nos adequar a esse modelo de saber divulgar em 30 segundos, 10 segundos, 1 minuto, o mais rápido possível, coisas que às vezes levariam horas para serem explicadas se a gente quisesse realmente ter algum aprofundamento nessa história. Então, eu vou dirigir essa pergunta para a Su agora e depois eu pergunto para vocês de outra maneira. Como é que você conseguiu aturar essa mudança de campo? Porque você começou no YouTube. Você está acostumada a produzir vídeo longo. Como é que tu aturou essa mudança de campo? Na verdade, eu ainda não tô sobrevivendo, não. Porque quando eu pego pra fazer algum conteúdo de views, por exemplo, né, que é muito enxugado, eu pego uma trend, por exemplo, uma música ou algo engraçadinho, e aí eu adapto pra ideia que eu quero. Sendo sincera, eu sinto muita falta da galera valorizar mais o canal do YouTube, porque é onde você realmente expõe a sua ideia, realmente expõe suas considerações sobre determinada leitura, e você consegue fazer essa troca real com a galera nos comentários, né? Porque a galera realmente sabe a sua opinião completa sobre. E aí eu acho que é um pouco danoso essa cultura TikTok, que faz com que a gente entre num vórtex de ser super imediatista, de as coisas têm que ser muito breves e tem que ser tudo muito rápido. E é um bombardeio de informações, porque toda hora sobe conteúdo na sua tela. Então isso meio que programa o seu cérebro a só você se acostumar a receber, só entre aspas, tá? Se receber e se acostumar com conteúdos, com bombardeio de coisas, e isso gera uma ansiedade, enfim. Eu acho que é legal, por um lado, no lado engraçado, no lado que a gente coloca algumas tendências satíricas sobre alguma obra, sobre algum personagem. É legal na hora da zoeira, sabe? Só que muitas vezes, dependendo do livro, dependendo do assunto, sim, a gente fica um pouco descontente em ter que falar sobre alguma coisa em 1 minuto e meio, sabe? Tipo isso. Você tem que falar sobre você em 1 minuto e meio. Eu não consigo falar sobre mim em 1 minuto e meio. Ou eu falo mais de 1 minuto ou eu fico quieta, porque eu fico assim, olha, hoje não vai rolar. Mas para outras pessoas, elas conseguem, principalmente a galera mais jovem do que a gente tá aqui. Eles realmente conseguem se adaptar de uma forma a isso muito rápida. Só que isso também faz com que algumas coisas, algumas discussões, elas sejam um pouco rasas, sabe? Justamente porque você tem que fazer rápido e justamente porque você tem que saber sobre aquele tema de uma forma rápida e justamente porque a galera vai consumir aquilo de uma forma rápida e muitas vezes uma galera não vai conseguir consumir aquilo da forma profunda como você gostaria de que a galera consumisse. Então eu vejo pós e contras nessa mudança, sabe? Eu ainda mantenho visualizar o canal e tudo mais. Entendo quem não consegue migrar para o TikTok. Eu migro para o TikTok sazonalmente. Eu faço conteúdo lá sazonalmente. Consumo ali sazonalmente. Eu sei que me dá uma ansiedade. Até mesmo quando eu vejo o TikTok das pessoas começando a falar muito rápido para caber, isso já começa a me dar uma ansiedade. Então, eu vejo pós e os contras, sabe? E não vou contra a galera que faz, porque é um modo de sobrevivência. Conforme as coisas vão avançando, a gente precisa se adaptar. E eu acho, sinceramente, que daqui a uns 2, 3 anos, talvez a gente comece a voltar para as antigas, sabe? Porque
essa tendência de voltar pro antigo, ela é muito sólida, ela é muito real. Então, talvez a galera canse daqui a alguns anos de conteúdos em massa muito rápidos e comecem a voltar a consumir os conteúdos com mais tempo, com mais paciência, sabe? Eu acho que eu não consigo ser, eu sou time YouTube, eu sou time TikTok. Sou time de que as pessoas produzam conteúdo com responsabilidade. Se você está vendo que um tema não dá para você abordar em 1 minuto e meio, então é melhor você rever o formato ou fazer uma série de formatos. Mas, como a gente vive no mundo capitalista, isso pouco importa, né? Então a gente fica um pouco defasado sobre ver conteúdos que buscam trazer uma discussão um pouco mais robusta e séria, e a gente vê que eles são tratados de qualquer forma dentro dessas plataformas. Inclusive, queria fazer só uma pequena observação em relação a isso que a Su falou sobre conteúdo mais rápido, que essa semana, não sei se foi essa semana ou que a Tami do Resenhando Sonhos, ela chegou a comunicar no Twitter que estava chegando para ela de que as pessoas, a galera que assistiu os vídeos dela, estavam começando a ficar incomodadas com os tamanhos dos vídeos dela. Pra quem não sabe, a Tami do Resenhando Sonhos, ela faz muito vlogs, e os vídeos delas tem, assim, tem no mínimo, não estou brincando, é de verdade, tem no mínimo 30 minutos. Todos os vídeos dela. E ela posta com muita constância. Eu não sei como aquela mulher faz tanto conteúdo. Mas ela anunciou e falou assim, se você quiser assistir, bem. Se não quiser, você está convidada a não assistir. Porque eu não vou parar de fazer o meu conteúdo do jeito que eu faço. Porque eu não sinto que eu tenho a necessidade de diminuir ou de encurtar. Porque eu acho que se eu encurtar alguma coisa, eu não estou sendo eu. E não estou expondo aquilo que eu quero expor nos meus conteúdos. Maravilhoso, né? Não deitar pra essa galera que tem preguiça de consumir alguma coisa que passe os 15 minutos. Sim, cara, só que acontece o seguinte, eu não sei, eu não acompanho a Tami, então eu não vou dizer besteira em vão, mas como você tá falando, o mundo capitalista, o mundo imediatista, também está conectado ao que as editoras pensam e as marcas pensam. Nós hoje somos parte da parceria fixa de uma editora. Outros produtores também são, grande parte deles. E a gente produz pensando em nós, mas produz também pensando neles. E a gente sabe que, por mais que a gente queira bater o pé e dizer vamos produzir o que nós queremos, tem uma cabeça acima da gente, segurando a gente com uma mão de ferro também. E a gente tem que produzir pra eles, pra que a gente consiga falar assim, pô, renovei, tá ligado? A gente tem que produzir pra eles, pra gente conseguir falar assim, pô, cara, consegui entregar o que eles queriam, porque senão, depois isso bate no lombo da gente. O que não é 100% satisfatório, é lógico, a gente se esforça pra não perder a nossa identidade nesse percurso, mas de um jeito ou de outro pode acabar se perdendo, mas a gente acaba se envolvendo nesse paradigma entre escolher ou eu produzo o que eu quero ou eu entrego um trabalho. Deu pra entender? Sim, o que eu tava querendo dizer, pra você fazer 100% do que você quer, você tem que se bancar. Exato. É difícil, é muito difícil. Não, ela já tem muito tempo, entendeu? Tipo, ela é que, igual eu tava falando, isso, porque ela é uma pessoa que se banca. E, por exemplo, se a gente comparar o Paulo Hatz, que agora tá no hype, ninguém vai chegar nos vídeos dele agora que estão extremamente longos, com mais de 1 hora, e fala assim, pô, cara, você não vai diminuir isso daí, não? Tipo, você tá entendendo? É uma questão de que, assim, estavam chegando gente que sabem do conteúdo dela e falar assim, por que você não diminui os vídeos? Literalmente, ela faz isso há anos, tem os vídeos dela longos há anos, e a pessoa quer agora que ela, tipo, entre no molde que a galera
quer que sejam os Reels de 30 segundos. Não é nem só a galera. A própria plataforma pode, de uma hora para outra, parar de entregar o conteúdo dela. Simplesmente porque Sim. todo mundo sofre com isso. Ela, muito provavelmente, tem um público fiel que continuou procurando o conteúdo dela, o que fez com que o conteúdo dela não desaparecesse. Mas o YouTube, por exemplo, o YouTube, não sei, mas o TikTok, sei lá, qualquer plataforma, não vai entregar o conteúdo dela para usuários novos se ela não se adaptar ao que eles querem no algoritmo. Entende? Exato. E o Então, YouTube também, porque o YouTube, desde que ele começou a fazer os shorts, e isso foi há pouco tempo atrás, mas parece que já tem vários anos, mas foi há pouquíssimo tempo atrás, ele também começou a ter essas exigências de rapidez e assuntos ultra resumidos. Então, se você não entregar muitos shorts, você não se populariza naquela plataforma. O YouTube, eu acredito que agora é por frequência, né? Você tem que, tipo, principalmente com aqueles react ou com cortes de live. Então, eles estão vendo que isso gera muito lucro e eles estão fazendo... Então, assim, vamos jogar lá alguém que tá, tipo... Que hoje, assim, eu acho que deve ser o que tá mais pra cima, assim, o Casimiro. Ele faz a live dele lá de, sei lá, 3, 4 horas em um dia. E aí ele tem um editor que corta a live dele em videozinhos de 20 minutos. Ou videozinhos de 15 minutos. Porque ele fica assistindo aqueles episódios lá de aeroporto, uns negócios assim que ele tem parceria, né? Então, Masterchef. Eu assisti Masterchef inteiro na live do Casimiro. E aí eles cortam e colocam esses vídeos no YouTube. Então, assim, todos os dias você vai entrar lá e vai ter um vídeo novo. E eu acho que o YouTube hoje, ele entrega por constância, né? Sim, é por frequência. Frequência. E assim, isso é meio que... Assim, não é querendo falar que o conteúdo por si só ele é preguiçoso, mas acaba meio que incentivando a pessoa a não se esforçar muito. Se você tem um conteúdo mais trabalhado, tipo, tem muita coisa de edição. Eu acompanhava um canal que, assim, os vídeos dele é extremamente editado. Então, tipo assim, o público dele, como ele tem um público consolidado, ele não trocou o tipo de conteúdo dele. Mas é aquilo, o YouTube ele não recomenda mais que pessoas novas, só as pessoas do canal, se for, tipo assim, por exemplo, uma thread no Twitter pra poder indicar, entendeu? E isso meio que tá acontecendo em geral, em todas as plataformas, praticamente. Sim. E a gente pega agora uma camada desse assunto que o TikTok, no mesmo bailo que ele levanta livros com muita velocidade, ele rebaixa livros também com a mesma velocidade. E ele faz isso mais rápido que o Twitter, eu acho. Porque a gente teve exemplo hoje, vou ter que citar o nome dela, né? A editora Galera Record, que tá lançando a Toca da Chapa Alpha da Game, e tá lançando logo os 3 de uma vez, com o negócio de brinde Cacete 4, e o Twitter já rebaixou esse livro lá em 2000 bolinha, há 10 anos atrás, mas ele voltou em alta 2 vezes, e tipo, agora tentando rebaixar ele de novo, por conta das mesmas coisas que rebaixaram ele 10 anos atrás. Só que no TikTok, se você procurar por esse livro, as vezes que ele aparece por lá, ele tá sempre sendo vangloriado. Então, a gente tem que começar a pensar no sentido seguinte: aquela máxima do falem bem, mas falem de mim, vale muito mais pro TikTok do que pro Twitter. Porque no TikTok, quanto mais pessoas visualizam, mais hype você recebe, e mesmo assim o livro vende, ele sendo ruim ou não. A gente tem o exemplo de Light. É o da menina, né? Que foi cancelada antes de ser lançado. Exato, que ela fez o próprio sucesso na base de pagando pra conseguir ser uma plataforma. E ela foi cancelada no TikTok, cresceu com isso, vendeu por essa fofoca e tá sendo produzido pela roupa. Vai ter continuação, gente. Então, assim, ela foi cancelada? Não foi, entendeu? Na prática, realmente, ela não foi.
porque, assim, vendeu o direito pra filme, então vai ser continuação, vai se traduzir pela roupa, então não dá pra na prática foi cancelado. Na verdade, só questionaram como que ela fez tanto sucesso se o livro não tinha sido lançado, né? Que antes mesmo de lançar lá fora, ele já tinha direitos comprados pra filme. Cara, mas assim, o TikTok faz isso. O índice de visualização sobe muito rápido, dependendo do tipo de vídeo que você faz, dependendo do tipo de promoção que você coloca. Então, ele possibilita que essas coisas aconteçam. Isso é razoável? Eu sinceramente acho que não. Eu sinceramente acho que vai ter algum momento que a gente vai começar a ter que repensar essa história e que as editoras vão ter que começar a olhar para isso de outra forma também. Porque uma hora isso vai doer no bolso delas. Não vai ser hoje, mas esse amanhã tá chegando. Entende? E eu vou falar nada. Eu acho que assim, não tem o que você ficar surpreso no TikTok, né? Sendo sincero. Porque lá é tão fácil. Entrega, tem todo, né, a questão de que a plataforma, o algoritmo entrega, e que assuntos que já é inerente do ser humano, que assuntos que falam muito de cancelamento, de falar mal, as coisas, falar mal, fazer treta, engaja. Né? A gente nem sabe a gente nem sabe de onde surgiu, de onde veio o fogo, quem sabe jogou o isqueiro, né, nesse assunto de Light Lark. E eu acho também sendo sincera, até onde eu sei da treta, eu achei super desnecessário, assim, sabe? As pessoas falarem, mas como assim? A menina fala isso, que não sei o quê, e tal, e pipipopopó, e nem parece que a gente tá em 2023 e a galera não sabe que gente rica faz o que quer, gente rica tem a oportunidade de fazer o que quer, sabe? E aí eu tenho uma vontade de falar assim, pega seu iPhone e enfia, sabe? Tipo, caraca, de onde você tira o seu cérebro de achar? Nossa, é um absurdo, porque os direitos já estão comprados, porque o pai dela é rico. Você queria que a menina fizesse o quê? Eu até falei isso no Twitter, se eu fosse rica, eu faria pior do que a Virgínia, sabe? Se o meu pai fosse rico, eu faria pior do que essa mina do Light lá. Então, às vezes, as pessoas entram numa onda que, enfim, né? E o TikTok, ele favorece isso, porque ele entrega rápido, ele viraliza rápido, ele faz com que as pessoas vejam o seu conteúdo, independente do que seja, se ele é embasado, vazio ou não, se ele é engraçado, vazio ou não, sabe? E a própria plataforma possibilita isso. Se fosse isso dentro do YouTube, ia levar, sei lá, semanas e mais semanas. A questão do Light Lark foi, tipo, de supetão e a gente nem sabe qual foi todo a estratégia de marketing para trazer esse livro para o Brasil. Porque, se eu não me engano, eu acho que ele tá meio que bombando, entre aspas, que é a volta dos vampiros, né? Que a galera tá carente depois de Crepúsculo de obras sobre vampiros. E eu também já fui fã de Crepúsculo, eu gostei de Crepúsculo. Hoje eu não ligo muito, sendo sincera. Mas a galera ainda sente um pouco de falta de literaturas assim. E desde o ano passado já veio uma discussão da galera falando que tá sentindo falta de obras sobre vampiros, que a galera esqueceu, que agora é só alta fantasia, alta fantasia, alta fantasia, elfos e elfos e elfos. Então, enfim. Só que aí eu acho que, assim, o TikTok, ele favorece muito esse tipo de conteúdo, ele favorece muito a galera inflamável, até mesmo porque é uma galera jovem que consome mais essa plataforma. Quando você é jovem, você tem aquilo, né? Quando eu era jovem, eu entrava no Facebook pra lacrar, entendeu? Eu não entrava pra ficar calada, eu não entrava pra passar vergonha, eu entrava pra ser falada, pra galera curtir, compartilhar e falar que eu tinha razão. E a galera no TikTok tá fazendo isso, entendeu? De fazer, tenho que dar o meu nome aqui, ter os meus 10k de views, e por aí vai. Tanto que os conteúdos, entre aspas, que mais viralizaram dentro do TikTok ou esculachando alguém, ou esculachando um livro, ou satirizando alguma coisa. Então,
Eu isso, acho não que tem o isso que é eles muito bem visto com aquela menina que viralizou, que ela conseguiu alugar um belo de um triplex por meses, que foi a menina lá, aquela Leona nos Leone, que é a menina do que é a lombada dos livros. Que a sim. galera fez um auê, porque essa menina quebra a lombada dos livros, porque ela derruba livro na piscina, porque ela não liga se o livro estraga, que não sei o quê. E aí você vai ver os comentários, é só umas coisas assim, a galera, não, porque como que ela faz isso com o livro? Como ela tem a coragem? Como que ela faz isso? E simplesmente bombaram a menina, que ela virou assunto por meses, gente. Por causa de um negócio completamente inútil. Não, e não é, eu acho assim, não só inútil, completamente proposital. Exato. Ela literalmente, eu não sei se ela realmente quebra as lombadas dos livros, porque ela curte, porque ela gosta, mas ela fez uma vez pra viralizar, porque na verdade ela começou viralizando com os livros caindo em piscina, esse negócio assim. E a galera reclamou, mas nem tanto. Mas a partir do momento que essa menina quebrou a primeira lombada, deram a fama pra ela, sei lá, os 15 minutos que ela queria, e isso se tornou mais que 15 minutos, porque vocês podem ter certeza que ela tá com alguma parceria com editoras por aí, até porque ela deve ter um engajamento bem bom, porque mesmo as pessoas reclamando Exato. do conteúdo dela, o engajamento dela vai lá pra merda, né? Exato. Do próprio Scooby no TikTok, a rede social lá, eu tô falando de Scooby porque pode pensar que é outra coisa, mas tipo, o tag, estavam chamando, tipo, chamava influenciador e a outra perguntava, você quebra a lombada dos seus livros? Gente, foda-se se a pessoa faz isso. Entendeu? Exato. E é o que a Anne tava falando, acho que há 2 episódios atrás. Aquela plataforma fez todo mundo ter o seu espaço de influenciador. Sim. Então até a pessoa mais aleatória do mundo consegue fazer o trabalho que a gente leva roteiro, desenvolvimento de opinião, leitura de vários livros, às vezes, para desenvolver um só conteúdo, pesquisa e etc. Agora, o conteúdo aprofundado de pessoas como eu, a Su, o Alec, até mesmo o Hats em algumas ocasiões, o pessoal do Geek Freak começou fazendo, não é mais o mais rentável. O mais rentável é esse exemplo que a Anne estava dando. Porque aí eles só... Pra pessoas que vai lá e falam, por exemplo, não, porque fulano eu tô com a cor errada. Acontece muito. Eu não ia trazer isso pra pauta, mas tudo bem. A criatura voltou pro TikTok e tá com as mesmas visualizações. Se você não falou, eu falei. Eu falei. Porque, o cancelamento serviu pra merda nenhuma dessa garota. Obrigada. Mas eu acho que também compensa porque o algoritmo do TikTok é muito diferente das outras redes sociais, né? Então, por mais que você fale assim, puta, odiei esse cara, ele vai continuar aparecendo na sua For You por semanas, porque você assistiu aquilo, e aí, por exemplo, se você passa um tempo só pra ver os comentários de fuxico ali, pra ver o que as pessoas estão falando da idiotice da pessoa, né? O algoritmo vai achar que você tá interessado naquilo. Exato. E aí ele começa a te mandar vários vídeos da pessoa. E você fica com raiva. Sim. Assim, eu por experiência própria, isso aconteceu comigo hoje. Porque eu não sei o que aconteceu com o meu algoritmo do TikTok. Eu não lembro de ter visto algum vídeo relacionado a isso. Mas apareceu um bando de candango do quinto dos infernos. Falando sobre... porque... tá sendo lacração transformar tal personagem em negro, que não sei o quê. Eu fico assim... Por que tá aparecendo isso pra mim? Cria personagem... Yasmin... desculpa. Você tem espelho em casa? Tenho. Você é preta. Eu sei, amiga, mas porque assim... eu ser preta não significa que eu quero ver gente falando que é lacração e é escroto pegar personagem branco e deixar ele como negro. Entendeu? O querido foi e falou, não, só criem novos personagens.
Puta que pariu! Nossa, gente, as pessoas não superaram a Ariel da até Ariel, agora. gente. Não, aí agora misturou a Ariel com a Tinkerbell. E eu vejo o cara falando isso, amigo, se você sair na rua, só vem o branco do teu olho que tá falando isso. Pelo amor de Deus. Eu, na verdade, eu não sei, porque eu nunca baixei TikTok. Eu não tenho TikTok. Nunca usei TikTok. Não, eu sou uma velha de 40 anos. Eu acho que a gente se pergunta às vezes como que a Luísa lê tantos livros, a explicação é essa, gente. Exato. O negócio é desinstalar o TikTok. Assim, eu assisto bastante os shorts no YouTube, mas geralmente é aquelas coisas tipo do manual SOS, assim, de umas coisas tipo, sei lá, limpar a panela com limão, umas coisas assim. Ai, amiga, eu adoro isso também. Eu assisto muito de podologia. Então, assim, eu não acompanho mais muitas redes sociais de influenciadores literários, porque eu acho assim, eu na verdade, eu tô lendo, eu já li boa parte do que eles falam. Aí eu não quero ficar ouvindo vídeo sobre uma coisa que eu já li, sabe? Na verdade, eu não quero ouvir Faz vídeo sentido. nada. Nada, eu quero conversar sobre as coisas. E por isso, onde eu mais encontro assim o tipo de comunidade que eu quero é no Goodreads. Eu nunca me adaptei muito assim a essa coisa de ficar assistindo vídeos sobre livro, porque não sei, pra mim tem que ser escrito, sabe? Pra mim as pessoas têm que escrever sobre coisas que são escritas. Então eu nunca gostei muito assim de YouTube, de vídeo no geral. Eu gosto de conversar, como a gente conversa num podcast, e eu gosto de Twitter e Goodreads, e na verdade, eu estou em uma boa quantidade de grupos do Facebook ainda, porque como eu leio muita coisa em inglês, lá na gringa, grupo do Facebook é uma coisa, tipo, que ainda é super forte. Todos os autores da gringa têm grupos no Facebook, e eles postam tudo, postam diário de leitura, essas coisas assim que aqui no Brasil o autor faz no Twitter, lá eles fazem tudo no Facebook, eles têm um grupo com os leitores. Então, eu estou em vários, e toda hora eu tô entrando lá pra ver a galera falando sobre, e aí postam memes e coisas do tipo. Então, eu tô meio por fora, assim, do BookTok, ou do Bookgram, e Book sei lá o que. Não sei o que mais que tem de book, mas todas essas coisas aí que os jovens usam, eu não sou muito consumidora desse conteúdo. Eu, às vezes, aparece pra mim no Instagram, principalmente, aparece, assim, uns shorts, mas eu gosto dos vídeos que são engraçadinhos, daí eu mando no WhatsApp pras minhas amigas e pronto. E é isso, mas eu não fico acompanhando pessoas, eu não sei quem são as pessoas por trás dos vídeos, e eu também não costumo, assim, ler coisas que recomendam nesse tipo de vídeo, assim, eu não me lembro de ter pego alguma indicação nesse tipo de vídeo. E eu acho um pouco complicado você ter conteúdos tão rápidos sobre livros, porque livros não são uma forma de entretenimento rápida. Tipo, você vai ter, assim, um livro infantil, o audiobook já tem, assim, pelo menos 2 horas. Então, não é uma forma de entretenimento rápido. Você vai pegar um livro adulto, você vai ficar ali pelo menos um dia assistindo lendo aquilo, né, no caso, dedicado àquele negócio para você conseguir terminar. Então, me surpreende muito. Tá durando tanto esse tipo de ferramenta de rede social onde as coisas são tão rápidas, porque livro é uma coisa que você precisa de tempo. Você precisa de tempo para falar sobre aquilo, porque é uma coisa que demora. Então, eu acho também que é uma coisa cíclica, assim como a moda é cíclica. Agora a gente está voltando para os anos 90, as pessoas estão se vestindo com calça cintura baixa, daqui a pouco as pessoas voltam a ter blog, o Medium é bem forte lá na gringa, né? Então, eu acho que é interessante começar a acompanhar as tendências lá fora, porque lá fora a questão do
do BookTok, assim, ela é muito forte para você divulgar o seu perfil, mas não para você se aprofundar em conteúdos. Então, a pessoa ela até tem um BookTok, mas ela direciona para outros tipos de mídias que ela consegue se aprofundar mais. Porque, querendo ou não, você precisa se aprofundar. Não é uma coisa que você consegue ficar só ali no superficial, a menos que você tenha um perfil de humor. Que isso sempre existiu, aquelas coisas tipo cabeça de alga, que daí era um monte de memezinho de Percy Jackson. Essas coisas sempre existiram, assim, esses perfis de humor dedicados aos fandoms. Mas, no geral, os livros precisam de tempo tanto para ser absorvidos quanto para ser debatidos. Então, eu acho que os podcasts e Medium e até os próprios vídeos no YouTube, eles estão muito mais longos hoje do que eles eram há alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos. Teve uma onda no YouTube também dos vídeos ficarem bem curtos, e agora eles voltaram a ficar mais longos. Então eu acho que, assim, as pessoas vão ter que se acostumar de novo com outra coisa. Então, eu não me acostumei com a coisa dos vídeos curtos, mas alguém também não vai se acostumar quando acabar essa onda. Então tá tudo bem, é isso aí, a gente vai seguindo. É que eu acho que também é importante a gente salientar aqui que a gente fala da nossa experiência com 20 e poucos anos, mas a gente também tem que lembrar que a galera mais nova, eles têm um ritmo de rede social que é muito diferente do nosso. Por mais que a gente consiga, eu não diria nem se conectar, mas acho que de se acostumar com uma rede como o TikTok, a gente está passando por um processo que envolve os livros, que eu realmente concordo. O livro não é um entretenimento rápido, mas tem tanto livro, tem tanto autor, que as pessoas acabam tendo muita opção no mercado. E o TikTok, ele veio para direcionar os hypes, né? Porque você acaba falando de um livro e quanto mais você fala, mais ele cresce, aí mais divulgação ele tem. E acaba entrando naquilo que a gente até falou no episódio passado, né? Que as pessoas acabam não conseguindo procurar outros horizontes, porque essas redes sociais, que são mais rápidas e de conteúdo menor, você acaba transformando o leitor num preguiçoso, entendeu? Eu acho que esse processo, eu também acho que esse processo é mas eu acho que ele vai demorar muito, exatamente por conta dessa nova geração que se acostumou com essa forma de se achar conteúdo, não sei se essa palavra é certa, mas de ter conteúdo de mão beijada, de tipo, não precisar procurar por nada, porque é só abrir um TikTok que você tem o que você precisa ali. Porque o próprio... Mas aí a gente chega na máxima do site GPT, aqui eu já estou caminhando para o encerramento, de que pessoas estão utilizando o site GPT como produtor de texto para você trabalhar de faculdade, trabalho escolar, essas paradas assim, até matéria jornalística mesmo. E o site GPT não sabe separar informação verídica de mentira. Ele não foi criado para saber calcular uma coisa da outra. Assim como no TikTok, existem influenciadores que não se preocupam se eles estão ou não sendo verídicos no que eles estão dizendo, se eles têm ou não fonte para confirmar o que eles estão dizendo. Então, essa história de você ser uma geração acostumada ao conteúdo mastigado, que não se preocupa em se aprofundar, não se preocupa em ver fontes, não se preocupa em ler além, vai criar outras consequências que não atinge só o mercado editorial, que é o nosso foco do episódio de hoje. Não atinge só o número de vendas de livros, não atinge só o número de leitores de um autor, vai atingir outras tretas. Entende? Outra coisa também. Justamente por essa ser uma geração muito imediatista, é uma geração também que se cansa muito rápido das coisas. Sim, também. A gente passou esse episódio todo falando que é uma coisa muito simples de você fazer. A ferramenta é muito simples, a ferramenta é muito rápida, muito intuitiva, e por isso você tem uma sobrecarga
de conteúdos que são todos iguais. Então, a gente vai voltar, as pessoas vão ter que procurar novas formas de se destacar. Como eu vou fazer para me destacar num lugar onde todo mundo consegue fazer a mesma coisa que eu? É você fazer diferente. E é sempre assim, é um ciclo, né? A gente vai começando a fazer diferente, daí todo mundo volta a fazer igual e depois volta a fazer diferente. Porque as pessoas precisam se destacar para aparecer. E essas ferramentas, né, essas IAs que estão surgindo também, elas criam conteúdos, assim, de texto hoje, né? Mas elas estão evoluindo para imagem. Eu não acho, assim, que vai afetar tanto na questão de produção de vídeo. Porque eu acho que talvez, assim, na parte de edição, ela vai conseguir cortar momentos silenciosos, ou cortar também, você pode até criar uma palavra onde ela identifica aquela palavra e corta o que está entre aquele momento. Talvez, assim, mas eu não acho que ela vai afetar a produção de vídeo, porque esses influenciadores, assim, digitais, eles foram criados justamente porque as pessoas, elas não queriam lidar com robôs, entende? Então, antes você ligava pro Carrefour, sei lá, não, ligava pro Magazine Luiza e você falava com o robô. Hoje não, hoje você fala com a Lu, porque é a Lu que vai te atender, entende? Então, essas coisas já foram criadas porque as pessoas querem esse contato humano. Elas querem sentir que é um humano ali do outro lado da tela. Então, não acho que isso vá influenciar tanto na questão, assim, dos youtubers, booktokers e coisas do tipo, porque a gente ainda quer ver pessoas do outro lado da tela. A gente quer saber o que as pessoas pensam daquele tipo de conteúdo, não o que um robô pensa do livro que eu gosto. A gente não vai cair nessa do IA, mas nós vamos tentar criar dentro de nós a esperança de que a Sally esteja certa nessa previsão que ela fez sobre o futuro e de que as pessoas vão voltar a gostar de vídeos e coisas longas, porque isso ajuda a gente. É verdade. E é isso, pessoal. Eu vou embora. A gente vai acabar por aqui. A gente está encerrando essa maratona de 3 anos no ar. Eu quero agradecer ao meu time, essas 3 pessoas, pela companhia, pela força, pelo incentivo. Eu falo sempre isso e eu quero manter essa história de que sem vocês 3 eu não teria audiência. Porque é só ser eu louca aqui falando de coisas super aleatórias. Então, assim, eu aprendi muito com essas 3. Eu aprendi muito sobre, além da literatura, com essas amizades que eu fiz até aqui. Então, assim, agradeço a vocês, agradeço a cada ouvinte que nos ouve cada semana, agradeço a cada um que chega a cada ano, e agradeço a cada convidado que veio até aqui até hoje, agradeço aos que virão, porque nós temos uma longa estrada pela frente. Eu espero que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado dessa estrada até aqui. A gente está tentando continuar, não é uma tarefa fácil. Mas nós estamos fazendo o melhor que nós pudemos. Agradeço a Su, que teve que sair no meio da gravação, pela participação dela. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho até aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.